Doutor Juju, tudo bem? Tudo bem. É a intimidade, né, gente? A intimidade. O doutor Juarez Torres já vem tanto aqui que a gente já é amigo, que daí eu já chamo no apelido. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Quem é essa princesa aí do seu lado? Essa aqui é minha filha Valentina. Eu tenho 3 filhos, essa aqui é a caçulinha. 2 anos e 7 meses. Oi, Valentina. Ela tá chupando o dedo, tá toda confortável ali no colo do papi. A gente vai falar sobre a síndrome do reizinho. A Valentina é uma princesa. Ela não é nem a rainha, né? Aquela que domina. Ela é uma princesinha, delicada, educada, né, Valentina? A questão da síndrome do reizinho, quando a criança começa a dominar a casa, por que isso é tão ruim? Então, eu vou pegar já o primeiro argumento que você colocou. Tá. Ela sabe que é uma princesa. A rainha é a mãe. E eu sou o rei do lar. E os outros irmãozinhos são os príncipes, né? Certo. Então, quando você usa algumas técnicas do lúdico, você pode passar muitos conceitos. A partir dos 2 anos, a desenvolver a capacidade de perceber o que tem em volta dela. Certo. A gente consegue... A partir dos 2 anos? Dos 2 anos, ela começa a perceber espaços, o que gosta, o que não gosta. E a gente começa a ver que a criança está desenvolvendo TDO, porque 10% da população infantil do mundo sofre de TDO. É mesmo? Certo? Então, entre os 6 e 8 anos de idade, aí a coisa começa a ficar mais clara, porque as relações que a criança tem com o meio familiar, escola, amiguinhos, coleguinhas, se torna mais claro para saber que a criança quer mandar em todo mundo. Os seus desejos e caprichos têm que ser atendidos. TDO é um transtorno de comportamento, onde a criança Exatamente. acha que ela domina. Isso. É isso? Ela sempre é o oposto daquilo que ela está recebendo de ordem para ela. Entendi. Mas como que o pai e a mãe, então, pode intervir? Então, a primeira coisa é identificar os sinais. Se a geração dos nossos pais e dos nossos avós usava de um rigor educacional muito grande, gritos, imposição Bate de de ordens, chinelo. isso, espancamentos às vezes, né? E acabou moldando toda uma geração. A nossa geração, e aí colocando em termos gerais, acabou largando um pouquinho isso. Não é bem assim, vamos deixar a criança meio que à vontade. E a criança que tem TDO, ela é extremamente manipuladora. Ela é o reizinho, ela é o imperador, ela escolhe o que come, o que não come, para onde vamos. A roupa. Tudo. E cai no chão, e Cai no bucha. chão, esperneia, e dependendo do pai e da mãe, da sua omissão como autoridade constituída, acaba cedendo, e quando chega na adolescência, acontece o quê? Os índices mostram que a maioria dos boletins de ocorrência está ligado justamente a adolescentes que têm TDO, que não foi tratado e que de repente batem nos seus pais, nas suas mães e por aí vai. Se a gente analisar que 10% da população mundial tem esse tipo de transtorno desafiador ou positivo, né? Você vai ver que muitos deles vão se tornar chefes, políticos, gente influente, gente que não desenvolveu a empatia, o quê? Compaixão, perdão, amor, respeito ao próximo. Essas pessoas têm uma tendência a alcançarem grandes cargos, mas vão passar por cima de todas as pessoas para que seus caprichos sejam atendidos. O contexto familiar, o pai e a mãe, de repente, não estão num relacionamento muito sólido, muito bom, estão quase se divorciando, talvez. A criança, ela pode pegar isso e, como rebeldia, transformar numa... Com certeza. Talvez ela não tenha o TDO, mas ela vai desenvolver alguns aspectos desse transtorno, certo? Para poder chamar a atenção. Mas a gente podia falar que as crianças têm sofrido da omissão dos pais pela própria sociedade. Os dois trabalham, chegam cansados, não tem aquele tempo. Muitas vezes os pais não são referenciais, certo? Então, nós temos que pegar a criança e mostrar para ela o seguinte, que o lar tem problemas, tem conflitos, dificuldades, que a sociedade tem problemas econômicos, desafios. E desde pequeno, a gente não sufocar a capacidade que a criança tem, mas saber trabalhar o que é um impulso natural, de uma birrinha momentânea, de um problema maior. Então, é necessário investir tempo, não podemos nos omitir do investimento do tempo.
tem pai, tem mãe que tem um pouco de receio, né? De corrigir, de exortar uma criança e acaba deixando isso. Não, deixa, é assim mesmo, é da fase, é da idade. Isso está errado, tem que intervir. E quando vai intervir, intervém como? Se a percepção começa aos 2 e você consegue moldar uma criança até os 7, depois dos 7 você só vai contabilizar perdas. Então é necessário uma ação disciplinar coerente. Não é bater. Uma pessoa chegou no consultório e falou assim: doutora, eu bato, mas não tem jeito. Eu falei assim: você tem que falar e bater. Falar. Conversar, dialogar, mostrar, interagir, não comparar um filho com outro. Certo? Estudos mostram que, às vezes, famílias que têm 3 filhos e um acaba desenvolvendo o complexo de reizinho, o complexo de ditador, tem vários nomes, vai dizer assim: mas eu dei a mesma educação para os 3. Por que um saiu da curva? Exatamente. Talvez seja exatamente porque você deu a mesma educação, mas em algum ponto você relevou, você afrouxou um pouquinho mais. Aí você podia perguntar assim: o TDO se desenvolve mais quem? Filho mais velho ou filho mais novo? Porque ou o filho do meio. O do meio sempre está abandonado, é outro problema que ele tem. É assunto para outro programa. É assunto para outro tema, é o filho do meio. Exatamente. Ou é o que ocupava o espaço, certo? E de repente vem os irmãos e estão tirando espaço dele, ou é o caçulinha que deixam fazer de qualquer jeito. Entendi. Geralmente é o caçula que é o reizinho da casa? Há uma forte tendência que ele se torne, sim, um reizinho. Nós temos que saber que existem as fases de desenvolvimento da criança. A gente não pode ver a criança, de repente, fazendo uma birra por causa de um pacote de bolacha ou chocolate e falar assim: ela tem TDO. Não. De repente é o momento. Agora, se não consegue interagir, se na escola está dando problema, e muitas vezes a família exige da escola um papel que não é dela. A escola tem que dar conhecimento, educação, quem dá é a família. E quando o professor, que já ganha mal nesse país, ele tem que administrar isso dentro de uma sala de aula, os pais, que não querem reconhecer muitas vezes a sua falha, ainda botam a culpa. É aquela famosa história: o meu filho já foi 5 vezes para a diretoria, isso está me cheirando a perseguição. Não, isso é omissão educacional, não da escola, dos pais. Precisamos nem falar mais nada, né? Então, uma vez identificado a síndrome do reizinho ou da rainhazinha, o que o pai e a mãe faz de imediato? De imediato, tem que restabelecer as conexões de interação social, do tipo responsabilidades, de vez em quando negar algumas coisas para que a criança saiba que tudo não gira em torno do seu próprio ego ou vontade. É necessário saber que tudo tem um momento e uma hora devidos. A minha filha, você vê ela assim, tranquilinha, tal, na televisão, primeira vez na televisão, né? Mas ela interage, ela brinca, ela ri, certo? Mas há momentos que ela pede coisas que eu, de propósito, digo não. E em seguida, depois de um tempo, eu digo sim. Para ela saber que tudo tem um momento, uma hora, um espaço. Então, não é espancar, não é bater. E olha que ela já tomou essas palmadinhas, certo? E como eu disse no outro programa, eu passo mal. Não na frente dela. Depois eu vou para um canto, converso com a minha esposa, né? O bom é que eu sou psicanalista e a minha esposa é psiquiatra, né? Já faço. E aí eu converso com ela, mas é necessário uma ação firme para ela entender, né? Ela é minha filha, eu tenho 2 enteados, então para imaginar a interação que eu tenho que fazer para contextualizar a chamada nova família. Os seus, os meus, os nossos. Né? Então é necessário a gente delimitar realmente esses papéis para ela saber que o mundo não gira em torno dela. E quando a família se omite, aí fora, na sociedade, é só choro. Porque pode ser reizinho em casa e pode ser espancado na escola. Também tem isso. Porque pode esbarrar com um reizinho pior que o outro reizinho. Tá, meu bem. Hashtag fica a dica. Obrigada, doutor. Obrigado, doutor. É sempre um prazer receber o doutor Juarez Torres aqui. Obrigada. E hoje acompanhado dessa princesa, Valentina. Obrigada, viu, Valentina? Ela tá toda assim, olhando tudo. Tudo é novo para ela. Tudo é novo aqui pra ela, linda. Obrigada, doutor. Obrigada.